o sonho de entrar numa multinacional, conseguiu entrar na multinacional e, de repente, você vê a multinacional falando assim, ó... Tchau. E aí? Como foi? Foi um choque? Não foi? O que eu faço? Ou não se desesperou? Muito pelo contrário. Nunca assim... A gente sempre tem que parar, pensar o que está acontecendo, porque, né, não seria legal falar, putz, aquilo que eu queria só durou 2 anos. Mas e o que eu posso ser a partir de agora com o que eu tive nesses 2 anos, né? Eu entrei na Coca-Cola. Indicação, não? Um mês depois. Tinha uma pessoa que fazia já faculdade comigo e aquela assim, poxa, eu tô precisando de um emprego e entrega meu currículo, né? Na mesma toada, que eu acho que o meio profissional ele é muito concorrido, ele é muito disputado, concorrido, muitas das vezes justo, em algumas vezes injusto, mas o bom relacionamento, isso, graças a Deus, eu sempre... Hoje é chamado de network, isso aí, mas lá atrás era relacionamento, amizade. Um exemplo, a gente está aqui batendo esse papo, é coisa longa, né? A gente não tem um contato tão próximo em função das suas vidas, enfim. Cada um das suas responsabilidades, e eu sempre tive isso. Começou na Emblema, que eu não contei, o primeiro emprego, o primeiro patrão do meu irmão me indicou para o meu primeiro emprego. Bacana. Pra você ter uma ideia. Meu irmão quer trabalhar. Então, o primeiro emprego dele entregou o meu currículo para o gerente na época, né? E aí, depois entrei na Nestlé. Poxa, a gente sempre sendo honesto, fazendo as coisas certas, verdadeiro, né? Teve a indicação também para a Nestlé. E aí, na Coca, essa pessoa levou meu currículo e também. Eu vou para um processo seletivo, né? Nada assim, toma aqui e contrata. Tem essa pessoa que eu conheço, tem essa experiência. E assim foi. E aí eu entreguei o currículo, um mês depois eu já não era promotor, já era vendedor. Ah, você já entrou como vendedor, Já entrei como vendedor. E entrei como vendedor reserva, vendedor reserva. O que é um vendedor reserva? Bom, tem os vendedores, cada vendedor tem seu roteiro. Então, lá era segmentado por canal. Então, tinha um canal de autosserviço, que são os grandes supermercados da cidade e região. E tem um canal tradicional, que são todos os outros perfis de clientes. Ou seja, padaria, mercearia, loja de conveniência, mini mercado, quitanda, supermercados de bairro, de 1 a 4 checkouts. Então, eles eram segmentados por canal. Dentro de Araçatuba mesmo ou Araçatuba região? Toda a estrutura da companhia. Né? Toda a estrutura da Coca-Cola, no caso, Spaipa, né? E aí, o que é o vendedor reserva? O cara que vai cobrir fé de todo mundo. Então, você não tem área. Você não tem... Hoje, em Araçatuba, amanhã você está fazendo roteiro de Lins, depois de amanhã você está fazendo Penápolis. Assim, Como você fazia com a faculdade? Era interessante, porque chegava-se tarde. Você ia e voltava, era bate-volta? E voltava, ele bate-volta. Porque era na região concentrada, regiões concentradas. Sim. Acabava sempre dormindo em casa, mas muitos dos clientes, roteiros, você sai à tarde, você depende da agenda do cliente. Certo. Você tem um número de clientes para serem visitados, para ser negociados, você não chega e vende um refrigerante ou uma cerveja. Você vende um refrigerante que tem 4 ou 5 tipos de SKU no sabor cola. Você vende um refrigerante sabor Guaraná que tem 4 ou 5 SKUs. Aí você vai pegar uma cerveja, tem a cerveja Pilsen, a cerveja puro malte, a cerveja segmentada, premium, então... Por aí vai. E isso te atrasava o dia. Saía cedo e voltava bem tarde. Só tira uma dúvida minha, mas para você ter conseguido esse emprego, então, que eu acho que você não esperava ter sido dispensado da Nestlé, mas pelo fato de ter sido promotor, primeiro ter sido vendedor lá na Emblema, depois ser promotor, conhecido o mercado, né? E aí já estava externo. Isso foi fundamental para você ter conseguido entrar na Coca? Sim, foi uma das partes primordiais, né? Porque já trouxe o know-how do supermercado. Certo? Dentro do papel que eu tinha como promotor de venda do supermercado, quer queira, quer não, você tem um relacionamento com os clientes, com o público, né? E isso te ajudou muito. Te dá uma vantagem competitiva na hora de uma tomada de decisão entre esse ou aquele candidato, né? E isso, sim, com certeza já
mesmo com 2 anos, mais 7 de uma outra empresa, dos 7 eu tive 2 anos de vendas, então vamos falar, já são 4. Os 2 últimos da primeiro emprego, sim, mais 2, então você já tem 4 anos de venda. Que venda para mim, né? Só muda o CNPJ da empresa que você defende. O resto é relacionamento, é custo-venda, é margem, é markup, pós-venda. Isso você vai alicerçando todo... Você foi aprimorando isso, né? Porque não era o... Seu pai não era desse ramo. Então, quer dizer, você acha que cresceu realmente, tipo assim... Você foi jogado e desvendou como que se funciona esse mercado. Bem, né? Bem isso. Fui desvendando. Foi uma boa analogia, porque hoje, e já vamos chegar lá, mas hoje eu tenho uma equipe de 10 pessoas, eu falo isso muito pro meu time. Eu faço para vocês aquilo que eu não tive dos meus gestores. Claro que cada um deles tem que se desenvolver, tem que desafiar, mas muito do que eu necessitava lá atrás, eu procuro trazer hoje para a minha equipe. Facilitar. Né? Facilitar, direcionar. E lá atrás a gente tinha que roer o osso, literalmente, né? E quando eu entrei na Conca, no meu primeiro mês eu fui, você acha que é legal, primeira vez eu fui já vendedor reserva. Coincidências ou não, eu fui substituir o meu amigo que me indicou, que saiu de férias. Bacana. E ele fazia todos os supermercados na região de Araçatuba, né? Fiquei 20 dias, 30, não me lembro, tal. E fiz um bom resultado, entreguei o resultado dele. Entreguei a meta, né? Que não é meta minha, né? Ele, né? A meta da área. No mês seguinte, eu assumi como vendedor titular do supermercado dentro de Araçatuba. Então, eu fiquei por vendedor reserva um mês só. Né? Bacana. Pô, mediante o que você acabou de falar, pelo seu resultado. E com certeza, talvez ele não estava entregando esse resultado, né? Eu não lembro muito dos indicadores do meu antigo antecessor, que eu substituí. Não, mas foi melhor, com certeza. Eu acredito que isso fez com que, né? Talvez entre uns ou outros aspectos, aí o meu gestor da época favoreceu a decisão dele, que eu até hoje não acho ruim, não. Não, sim, mas o que eu vejo mediante isso é o seguinte, vem tudo tem ligação com o começo, tipo, da família humilde, família grande, pô, você tinha um sonho, um primeiro emprego, o tempo que você ficou, então você se dedicou àquilo ali, aí você mudou para o outro, por uma indicação que não era certeza de contratação, conseguiu, né? Aí ali você desenvolveu um trabalho, começou a fazer a faculdade, aí você não desistiu da faculdade, conseguiu mesmo sendo reserva, que hoje está aqui, amanhã está em outro lugar, sim, mas o brilho, a vontade, a gana não sumiu, pelo contrário. E você bateu a meta, com certeza. Tem tudo uma ligação aí com a vontade realmente de crescer. Com certeza, é bem isso. E eu também sou uma pessoa que eu nunca fui acomodado. E aí eu te conto que assumi essa vaga, né? Comecei a desenvolver um bom trabalho e sempre querendo aprender. E, inclusive, coincidentemente ou não, ontem eu estava visitando uns clientes aqui em Campinas com um consultor. Até citei esse fato para ele, coincidências ou não. Primeiro ano, comecei a entregar resultado, trabalhar, aprender, quebrar a cabeça, etc. Ano seguinte, um ano de consultor, de vendedor de autosserviço, processo seletivo para supervisor de vendas. Lá vai o juvenil lá se candidatando, né? Tinha um ano de Coca-Cola. Mas eu fui consciente. Eu vou, mas não vou... Eu sei que eu não vou ser aprovado. Mas quero conhecer esses cobrões aí, como que funciona isso. Ter uma experiência. Só vou observar. Aí fez um processo seletivo lá, tinha uns caras robustos. Muito tempo de casa, profissionais gabaritados que me ensinaram muito, né? Porra, eu lembro na entrevista, eu tinha medo até de falar oi, né? Mas estava lá só observando. Mas valeu, com certeza, eu não fui aprovado e segui minha caminhada dentro da companhia, né? Continuei no mesmo setor e assim fazendo alguns trabalhos, principalmente com cerveja. A cerveja na época não era tão bem reconhecida como é hoje, né? A cerveja que a empresa à época, né, defendia ou comercializava, etc. A gente fez um bom trabalho de cerveja, isso destacou bastante. Segundo ano, processo seletivo de novo. Falei, agora é meu, né? Agora é meu. Me candidatei de novo. Só que aí já tinha terminado a faculdade? Na época já ainda estava terminando, quarto, quinto ano.
Já tava beirando aí, quarto ou quinto ano. Sangue no olho ainda, então. Sangue no olho. Doido. E aí me candidatei. Mas esse eu já achava que era minha, né? Essa vaga é minha, porque eu entreguei resultado, já tenho 2 anos de cargo, né? E não fui aprovado. Puta, aí imagina um cara puto, cara. Um banho de água fria, né? Um banho de água fria. E na época a gente... Sempre os respeitos hierárquicos sempre houveram, né? Mas assim, na época a companhia... Não é a companhia, lá, na minha ótica, aquele momento é diferente de hoje. Hoje os gestores, independentes são gerentes, diretores, né, nacionais, eles te dão um pouco mais de liberdade, né? Você consegue ter um acesso mais formal e até mesmo informal, né? Mas na época... Era muito distância, era né? Era mais distante. Você entrava, você falava bom dia olhando pro chão, né? Porra, fui lá e bati na porta do cara. Quero entender porque eu não fui promovido. Cara chato, né? Querido. Bati na porta. Poxa, eu não fui... Queria conversar com o senhor, né? Não fui aprovado, tinha certeza que essa vaga era minha. E queria entender um pouco. E entre várias coisas que me disse na época, eu não me lembro de tudo, confesso, a que eu trago até hoje. Eu prefiro ainda ter meu melhor vendedor do que ter meu pior supervisor. Isso eu trago comigo até hoje. Eu não estava preparado. Eu tinha muito mais vontade do que experiência. Mas você não acha que isso de você tomar essa coragem, essa atitude de ir lá bater na porta dele e perguntar, não colocou, tipo, um ponto, assim, ou então uma estrela, ele, pra você? Tipo assim, pô, se ele veio aqui, porque hoje ele não tá preparado, mas futuramente quem é o cara? Sim, eu acho que sim, com certeza. Com certeza. Falou isso. Não era normal, né, alguém fazer isso. O cara tem atitude. Isso a gente sempre... E as atitudes também são até numa postura respeitosa, Sim. hierárquica, mas olhando no olho. Me explica por que não. Eu não tô vendo o que você tá vendo. Então a atitude, com certeza, deu um... E a resposta dele valeu? Valeu, eu acho que de verdade, como eu disse, o que eu trago até hoje é o que mais valeu. Porra, tu é meu melhor vendedor, mas você pode ser meu pior supervisor. Você não tá preparado, o caminho é esse... ele te deu o caminho, tem os resultados, tem uma liderança, você precisa concluir os cursos de plataforma de treinamento, que a empresa, né, multiplicava. Então ele me mostrou, não somente, né, entre outras coisas, mas a que mais me remete foi essa fala. Mas você não tinha essa consciência até então? Não, pra mim, se eu fiz, eu quero. Tô bom, entreguei resultado, eu quero. Tô 2 anos, eu quero. Aquela... Não é ganância, aquela... Ganância não, acho que tem uma ganância do lado positivo, se é que existe, mas... Mas uma gana. Uma gana, a gana, obrigado, uma gana muito forte. Mas aí, voltei, continuei trabalhando. Já não estava mais tão pena, não, porque acho que teve uma resposta. Teve uma resposta convincente, direcionada e que me valeu. Vamos estudar, vamos crescer, vamos desenvolver para poder chegar no que ele falou. Foi bem isso. E aí, no 3º ano, eu fui promovido.